Eu tô só esperando a Valkyria voltar, porque o Instagram ele encerra a live instantaneamente, dando 1 hora, só pra gente poder terminar. Retornei. Vamos terminar. Ah, o tempo, mas a gente volta, as pessoas Bom, voltam poucos e depois a gente, pelo menos, ver se a gente consegue terminar essa live também. vamos terminar, vamos terminar. Mas é isso, acho que assim, eu falei corpos, e aí acabou. Corpos! Mas, enfim, essa violência afeta os nossos corpos, a nossa vida, e acho que vamos curar, né, Leona? Acho que a gente tem essa tarefa de ir nos curando também dessa doença, né, que o patriarcado e o racismo bota pra gente toda hora, né? Eu acho importante e eu acho que a gente ainda conseguiu, a gente consegue sim, e que tanto a questão da forma como os relacionamentos eles foram se dando dentro interafetivos, pensando a questão de afetividades dentro de relacionamentos amorosos, como da mesma forma como a gente vai conseguindo pensar as, as afinidades que vamos tendo enquanto mulheres ou enquanto negras, e traçando alianças cada vez maiores, porque na verdade a gente é maioria. A grande estratégia a, patriarcal, ela foi, durante muito tempo, opor as mulheres entre si, não deixar que as mulheres se relacionem entre si. O espaço doméstico, aonde a mulher ela era confinada, é a negação da possibilidade dela poder adentrar um espaço público, dela poder falar com outras mulheres e daí por diante. A gente teve muito tempo com os maridos que não queriam que as mulheres ficassem na janela porque não queriam que elas conversassem, que controlavam quando ela entra, quando ela sai, e ainda fazem isso. Não vou falar que não tem maridos que façam isso, e eu estou falando que essa questão e a criação da ideia de um relacionamento monogâmico centrado numa exclusividade de relação da mulher apenas com um parceiro. A gente tem que tomar cuidado para não levar esse tipo de relação para outras relações, mesmo homoafetivas, aonde às vezes a gente vê a reprodução desse tipo de vício. Ah, Modelão, né? Modelão. Eu acho que nosso modelo é muito patriarcal, né? Nosso modelo, o nosso molde afetivo, né? Família, casamento, tudo isso é muito arraigado ainda, né? Acho que a gente ainda está no processo de desconstrução. Agora também cabe a diversidade entre nós mulheres. Eu acho que é como descolonizar o pensamento racista, sabe? A gente também precisa despatriarcalizar, né? Então, quando a gente começa a pensar as relações a partir, né, nós pessoas negras, a gente pensa a partir da gente, da nossa história, e não a partir do outro, do homem, do branco, né? Então, a gente pensar a narrativa da nossa afetividade a partir da nossa vida mesmo. Então, por isso que eu acho que os grupos pequenos, né, onde a gente conta a nossa história, já que a nossa história não foi contada, invisibilizada, então a gente conta, a gente reconta, a gente escreve, né? A gente narra, né? De onde eu vim, como é que foi, como é que isso se deu na minha vida.
E a partir daí a gente criar. É como também, sei lá, nós somos mulheres pretas, a gente sabe até as nossas bisavós, tataravós, tetravós, a gente já não sabe mais, né? Então, pensando na afetividade entre mulheres, afetividades plurais, eu acho que é buscar, né? Quando isso, em que momento essa afetividade plural se deu na vida de nós, né? O afeto suplantou a diferença, né? Eu acho que isso também é um pensamento quando realmente suplantou de verdade a diferença. Um dia uma pessoa narrou para mim uma pessoa que estava parindo, né? Estava parindo, não tinha a mínima condição, uma pessoa indígena, afro-indígena, que estava parindo e não tinha a mínima condição de criar, e veio uma vizinha, na época lá da década de 30, né? Uma vizinha branca, e trouxe a comida para a pessoa que tinha tido filho. E o que chamam sororidade entre as mulheres, né? E o que entre nós, mulheres pretas, viu uma piedade, chamou de dororidade, porque entre nós, mulheres pretas, a gente se solidariza muito através da dor, né? Então, as nossas afetividades também se dão em cima disso, né? De você reconhecer a dor da outra e ombrear pela dor. E muitas vezes isso é muito trabalhoso para nós também, né? Nos afetarmos por aí. Mas, dadas as condições das nossas vidas, às vezes não tem outro lugar para você se afetar, né? E essa é a nossa realidade, nessa estrutura que a gente tem vivido, né? Nessa estrutura, como diz a Lu, onde falta o ambiente para a vida, né? Então, acho que a vida a gente tem que pegar e ir descobrindo, assim, né? As coisinhas, tal, vamos lá, né? Vamos encarar, e as belezuras, a música, os afetos, os amigos, as amigas, né? E acho que uma coisa muito importante que você falou, né, sobre nós mulheres, as amigas, né? Eu acho que assim, tem a coisa das amigas, né? Que hoje realmente eu não tenho inveja, eu sei, não tenho inveja nenhuma da qualidade, da afetividade das amigas. Eu não sei como é que é a vida dos caras, mas assim, a nossa é muito bacana enquanto mulheres, nas nossas amigas. Eu acho muito melhor. Muito melhor. Quando eu tinha 18 para 19, não, antes, 16, 17, saí do colegial, eu fui com as amigas, né, que somos as amigas até hoje, eu não quis ir para a faculdade. Aí, eu era estudiosa, até tinha condições, mas não quis ir. Aí, nós fizemos um grupo de estudo de sexualidade humana, as amigas, somos até hoje amigas. E a gente ficava conversando da vida, conversando. E depois, conheci uma sexóloga muito maravilhosa, que chama Naomi de Vasconcelos, uma mulher lésbica. Na época ela tinha 53, eu tinha 20, ela tem a idade que eu tenho hoje. Ela baita doutora, assim, tal, e lésbica, que conseguiu me mostrar coisas teóricas sobre aquilo que era ser lésbica, né? E eu saí do colegial e quis fazer um curso de extensão, porque tinha um instituto na PUC que chamava Instituto de Relações Sociais e de Gênero, que era o IEROS, que ela coordenou, para discutir esse assunto. Eu falava, eu preciso fazer esse curso. Eu falei, mas você não fez faculdade ainda? Eu falei, não, mas eu preciso fazer. E ela deixou, né? Eu tinha 19, 20, ela deixou fazer um curso de extensão sem fazer faculdade. E eu me aproximei dessas lésbicas mais velhas, a maioria brancas, né? Muitas mulheres brancas.
e fui entendendo um pouco dessas teorias de gênero lá da década de 80, né? Que é muito diferente do que se apresenta hoje. Muito, 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 muito diferente. Então, eu percebo que a gente caminhou muito, sabe? A gente caminhou pra caramba, né? E, e essa discussão racial que vem permeando todos os setores das ações políticas e sociais, nesse momento é fundamental, né? Ela é fundamental para a gente dar o passo que essa sociedade precisa dar, para esse mundo precisa dar para a transformação, né? Então, por isso o ativismo, né? Como aquela coisa, a gente não é ativista porque, ai, que é bacana, que eu poderia estar lá no meu livro, mas a gente é ativista porque falta ambiente para a vida, como disse a Lu, e a gente precisa criar melhores ambientes para a gente e também para quem está vindo, né? Porque alguém também batalhou muito para a gente poder chegar hoje e ter uma live e eu e você conversarmos, e a gente denunciar e a gente falar. A gente está corre risco, mas a gente também luta, a gente também põe a pauta, a gente também vai lá no sindicato, e a gente vai no partido, e a gente vai na puta que pariu para poder falar, não, gente, racismo, transfobia, não dá mais, isso aí é uma, né, coisa que já era, não, nós vamos ter que desconstruir isso, as pessoas precisam trabalhar com a ideia do respeito e da confiança, né? Precisam trabalhar. Eu vou agora começar a minha última fala, porque daqui a pouco ele me fecha de novo. E daí, toda vez que a gente cai, a gente vai perdendo pessoas assistindo. Eu acho que você tocou no assunto da questão da teoria queer muito mal compreendida e usada às vezes como ataque ou como a ideia de que, sei lá, gênero é uma coisa que você troca no guarda-roupa ou que a mulher não existe e tantas distorções que são colocadas em cima da teoria queer, mas eu acho que cabe pensar que a teoria queer ela deriva pelo menos primeiro de um princípio de movimento que está no mundo anglófono nos anos 80 e que ele reivindicava uma espécie de aliança. E eu acho que o sentido dessa aliança colocado como a aliança entre excluídos, e eu não estou falando que excluídos é um termo ruim, porque a gente não está excluído, a gente está colocado como uma peça de lado dentro de uma máquina de moer gente. Eu gosto dessa ideia de máquina de moer gente que o Darcy Ribeiro ele usou para falar que o Brasil é uma grande máquina de moer gente. E a questão de que você não estar centrado dentro de uma identidade diretamente, porque uma das questões que a gente pode falar de movimentos construídos em torno da identidade é o perigo de se fechar nela. Se fechar nela e não enxergar nada ao redor, de não conseguir apoio, de se garantir dentro de uma defesa de uma identidade de uma maneira brutal. Às vezes a gente vê brigas assim que se a gente for pensar, elas não fazem sentido. Entre, por exemplo, pensar pessoas trans brigando dentro de uma discussão acalorada, aparentemente oposicionista, entre lésbicas, porque ela está defendendo um direito de viver e de se expressar enquanto mulher. A pessoa, e a outra pessoa também. E, de repente, dá a impressão que a reivindicação da identidade ela aparece como sendo um empecilho de unidade. Só que, se eu for pensar, por exemplo, num menino trans ou num trans masculino, e dentro de uma... ou pensar uma sapatão bem bofinha, as duas pessoas elas sofrem uma violência horrível por estarem fora de uma norma de gênero dominante. E o executor dessa violência não é normalmente nem a mulher cis, nem a travesti ou a mulher branca. O perpetuador dessa violência mais direta, ele é homem.
E homem, e principalmente a gente pensar que a gente vive numa sociedade que mantém o poder de um homem branco em situação elevada, e que isso é uma questão de deixar de focar dentro de uma disputa interna de identidades, mas olhar uma aliança entre aqueles que são subalternizados em comum dentro dessa questão. Então, eu acho que a união de pauta de gênero, sexualidade, as pautas raciais, elas vão convergindo dentro de um eixo de opressão comum que vem em cima da gente. E então a possibilidade de construção de aliança, ela está ali. Mas para isso a gente precisa também de afeto. E a gente precisa de afeto. Com afeto e com confiança, né? Porque às vezes a gente pensa em aliança e fala, vou fazer aliança. Mas, assim, até onde vai essa aliança, né? Assim, eu estou na trincheira com você, mas é para tudo. Esse é o problema. Eu falo, não, então tá. Então, na nossa sociedade, eu acho que ainda não é para tudo, não. A gente tem que negociar muito, a gente tem que fazer muito pacto. Eu acho que o que eu percebo hoje é pactos e repactuamentos, muito pacto, porque aliança mesmo você tem que fazer com quem você confia, né? Mesmo na Sim. luta. Na luta. Então, acho que a gente vai pactuando algumas coisas e faz alianças com outras, né? Agora, ainda dentro do movimento das divergências, acho que a gente tem que fazer pactos de respeito, pactos de vou até o fim na luta, experimentar essa vivência, né? Experimentar essa vivência junto. Vamos. Deu até aqui, deu. Daqui não tem mais, não. Despactua e vai fazer pacto com outros, né? Sim. Mas legal, Leona. Valeu, prazer te conhecer online, pela internet. Sim. Embora você mora perto de mim, tá? Eu sou de Santo André. Mas eu não sou de Santo André, não. Não? Eu trabalho em Santo André. Que legal que é de Santo André. Eu trabalho na Escola Livre de Teatro de Santo André. Eu conheço, eu fiz um curso de políticas de gênero ali, que eu fui atrás para. Tá. Eu estou dando aula de musicalização, amanhã eu vou encontrar o pessoal. Que bom. Eu estou descobrindo Santo André, né? Santo André na vida foi assim. Eu morava no Jardim Ster, na primeira infância, que é no extremo leste. E tudo que a gente ia fazer era em Santo André. Não tinha cinema lá em São Mateus, não tinha Santo André, loja de Santo André. Aí passou um tempão, agora eu volto para dar aula na Escola Livre de Teatro e conhecendo Santo André também de outras maneiras, né? Agora, estou dando aula em Santo André, mas estou em São Paulo. Essa é a maior loucura. Ai. É uma loucura? Eu acho uma loucura aí. Eu acho uma loucura. A belezura e loucura ao mesmo tempo, né? Ó, o Bubinho chegando, os amigos, as amigas, as amigues. Muito legal as pessoas que vieram, né? Massa. E como é que vai ser a programação daqui para frente, Leona? Você tem mais ou menos uma ideia? Olha, eu acho que amanhã a gente já tem coisas à tarde. Eu tenho que olhar no Facebook, mas está postado no link da caminhada. Né? Legal. Eu estava pensando em propor uma ação, já que como a gente não vai caminhar, a gente tem que caminhar em casa uns 3, 4 quilômetros. Tipo, ficar andando umas 10, sei lá, 3 horas em casa, né? Para a gente fazer a caminhada lésbica dentro de casa. Eu falei, vamos fazer uma ação, né? A gente tem que fazer a caminhada lésbica filmando e depois projetar. Acho mais legítimo do que de repente a gente ter, sei lá, uma empresa projetando uma imagem e falando que está representando a gente. Vamos caminhar, ficar 3 horas, vai ser bom nesse processo de proteção aqui, isolamento, a gente fazer uma ação em casa. Perfeito, então. Eu vou me despedindo, então, de todo mundo. Bom. Beijo, um prazer fazer essa live contigo, viu?
Foi um prazer também, Valquíria. Obrigado para todas as pessoas. É nóis. Tchau.